Já na reta final desta Advocatus Summit 2023, propomos um olhar sobre a governança na área corporativa, no âmbito nacional, mas também além de fronteiras. Mais um espaço de discussão e partilha de ideias, no qual contamos com Pedro Ávila, sócio da Pragma, Rita Leandro Vasconcelos, sócia da Cruz Vilaça Advogados, e Sofia Belar, sócia da AFMA. A conversa tem moderação de Rita Proença Varão, founder da Law Momentum. Começa agora o painel Corporate Governance, mito europeu ou realidade nacional? Olá a todos. Nós vamos falar de Corporate Governance e resolvemos abordar este tema segundo uma perspectiva de será Corporate Governance um mito europeu ou uma realidade nacional? Será isto de Bruxelas ou será isto a nossa rua? Acima de tudo, o que nós queremos é convencer-vos que falem com os vossos advogados. Se quiserem fazer alguma ação, falem sempre com os advogados. Para isso, nós temos três sociedades aqui connosco. Temos a CVA, temos a Pragma e temos a AFMA. A Rita Leandro Vasconcelos é sócia da Cruz Vilaça Advogados. A sua atividade centra-se em direito da concorrência, desde práticas restritivas, auxílios de Estado, concentrações e programas de compliance em vários setores e, claro, direito da União Europeia. A Rita tem ainda experiência de contencioso junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, foi docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e colabora muito frequentemente em pós-graduações e seminários nesta faculdade e na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito Europeu, foi secretária-geral da FIDE, que é a Federação Internacional de Direito Europeu, e do Círculo de Advogados Portugueses de Direito da Concorrência. Temos a Sofia Belar, é sócia da António Frutuoso de Melo e Associados, com mais de 30 anos de experiência, que ninguém diria. Eu acho que ela deve ter começado aos 13, aliás, todos eles. Tem assessorado clientes maioritariamente multinacionais, de diferentes setores, em diversas áreas do direito. As suas principais áreas de prática são comercial e societário, fusões e aquisições, laboral, agência e distribuição, concorrência e práticas restritivas. Essencialmente numa perspectiva de políticas comerciais. Tem experiência em setores variados, suplementos alimentares, e cosméticos, pet food, veterinário, farmacêutico e cuidados de saúde. Temos também o Pedro Ávila, sócio da Pragma, responsável pelas áreas de prática de comercial e societário, para além de tudo o que está relacionado com estas áreas a nível de contencioso. Tem também uma vasta experiência na área de corporate, intervindo em diversos processos de reorganização e reestruturação de grupos de sociedades, bem como em processos de fusão, aquisição ou alienação de empresas. O Pedro faz também assessoria e representação de clientes nacionais e internacionais, no início do desenvolvimento da sua atividade empresarial em Portugal. Para além disso, e agora tendo em conta o Corporate Governance, a sua atividade tem tido particular enfoque no conflito extremo, que requerem grande resiliência e planeamento estratégico, designadamente em processos de tomada de controle de empresas ou de conflito entre sócios. Bem-vindos então. E vamos então falar de governação de sociedades e se será este um mito europeu, vindo de Bruxelas, ou se uma realidade nacional que se impõe nas nossas ruas e empresas. Vamos então rever o conceito, genericamente, do que é Corporate Governance, o que é o governo das sociedades. Isto é um sistema o Corporate Governance, o governo das sociedades, é um sistema de regras, de práticas, de processos, pelos quais uma empresa é gerida e supervisionada. Envolve o equilíbrio dos interesses dos vários stakeholders, sendo stakeholders todos os que são acionistas, administradores, clientes, fornecedores, colaboradores ou trabalhadores, pondo-se a questão se são colaboradores, trabalhadores, o governo e até a própria comunidade em si.
Depois destes vários escândalos que recentemente, estes vários escândalos empresariais que recentemente têm ocorrido, intensificaram o escrutínio a que a governação das sociedades tem vindo a ser submetida por parte dos stakeholders. Porquê? Porque a boa governação empresarial é essencial para manter a confiança dos investidores e outras partes interessadas e para promover o crescimento sustentável e a rendibilidade a longo prazo. Por outro lado, uma má gestão, como sabemos, a fraude, a corrupção e outras formas de má conduta podem minar a reputação, o desempenho financeiro e a viabilidade global de uma empresa. Posto isto, é muito importante ser compliant. Sofia, começo por ti. Ser compliant está ao alcance de todas as empresas? Quanto custa ser compliant com as regras de corporate governance? Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Respondendo de imediato à Rita, porque o tempo não é muito, gostava de começar por vos chamar a atenção para o tecido empresarial português, porque todas estas regras e o peso das regras, obviamente que não é indiferente consoante o ator que nós temos. Ora, de acordo com os dados da Pordata que eu consultei, o tecido empresarial português é composto 96% por microempresas. Microempresas, para quem já não se recorda, são aquelas que têm até 10 trabalhadores e o volume de negócios não excede 2 milhões de euros ao ano. Depois temos qualquer coisa como pequenas empresas que correspondem a 3,3% do tecido empresarial, ou seja, trabalhadores até 50, número 50, que também não é assim nada de extraordinário. Depois temos as médias empresas, que representam 0,6%, e que aí sim temos de 50 a 250 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões, e depois as grandes empresas, que representam 0,1% do nosso tecido empresarial, e essas são, no fundo, aquelas que têm mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios que excede 50 milhões de euros ano. Obviamente que são aquela franjinha da grande empresa, aquela franjinha de 0,1 que gera maior riqueza nacional. Portanto, o 0,1 consegue ter um volume anual de negócios em Portugal que corresponde a 42% da riqueza. Depois a seguir vamos encontrar as médias empresas, que são responsáveis por cerca de 21%. E depois as pequenas por, creio que é 18%, e as micro por 15%. Tudo isto para vos dizer o quê? As empresas, pelo menos do que nos lembramos, porque imagino que a maior parte de vocês, vejo aqui muitos colegas meus de escritório, todos estudámos, no fundo, pelos mesmos livros e temos os mesmos recordatórios. O que é que acontece? O que acontece é que o fim imediato de qualquer empresa, obviamente na produção da sua atividade, é atingir o lucro, a obtenção do lucro. Ora, quando eu tenho uma série de obrigações que têm custos, que me estrangulam, há autores que dizem que me engessam, o que é que acontece? O que acontece é que eu não consigo perseguir aquele meu grande objetivo, que é ter sucesso na minha atividade. E quanto mais pequenino eu sou, e já vimos que o nosso tecido empresarial, infelizmente, é um tecido de pequenas e médias empresas, e é o que é que vai acontecer? Eu, para conseguir dar resposta a compliance e a um nível regulatório cada vez maior, vou ter que desfocar os meus recursos e vou ter que afetá-los ao cumprimento dessas obrigações. Eu só vos queria dizer, algumas obrigações, e sem elencar todas porque não tenho tempo para isso, mas vejamos, por exemplo, o RGPD, proteção de dados. Até à entrada em vigor do RGPD, eu julgo que a situação para as pequenas e médias empresas era muito mais confortável. E porquê? Porque sempre que elas queriam fazer recolha e processamento de dados, sabiam que iam submeter, consoante o tipo de dados que recolhiam, ou um pedido de autorização ou uma notificação na CNPD, e depois tinham um visto bom. Ora, agora é uma autoavaliação. Isso implica ter meios e ter gente qualificada.
Portanto, o que é que acontece? Podem dizer assim, mas é um atestado de maioridade, agora já não é preciso pedir autorização, cada um faz o seu próprio cheque. Mas isso, para quem não tem gente qualificada, nem poder financeiro para pagar... Está tudo concebido em função do incumprimento. É porque o incumprimento, o problema aqui é esse mesmo, Pedro, é que eu penso assim, eu sou uma pequena empresa, eu não vou conseguir refletir os custos de todo este cumprimento, não vou repassá-los no meu preço, vou ter que os absorver, portanto, vou ficar com menos lucro. E quem não cumpre vai até poder ter um preço mais competitivo. E eu penso, há fiscalização? Talvez vou pensar, se calhar quem não arrisca não petisca, o crime compensa e aí vou eu lançar. Só que é preciso ter cuidado porque as coimas são elevadíssimas. Então em RGPD as coimas podem ir até 2 milhões de euros ou 4% do volume de negócios a nível mundial. Portanto, logo aí já não é grande a vantagem. Então, se pensarmos branqueamento de capitais, como é que eu, pequena empresa, tenho capacidade e qualificações para andar a fazer avaliações de risco, a identificação dos meus clientes, fornecedores, vou fazer os meus KICs, depois faço uma avaliação de risco, depois faço revisões periódicas. Honestamente, não sei se a maior parte das pequenas e médias empresas está preparada para isto. Depois temos muitas outras coisas. Regime do beneficiário único. Preciso de ter um advogado ou um contabilista ou então de ir a um notário para me fazerem o registro. Se eu não o fizer, distribuição antecipada de dividendos, bye-bye. Se eu quiser for a concursos públicos, também já não posso. Se quiser andar a assinar escrituras de compra de imóveis... nada. Nada. Chapou, como se diz. Portanto, para além das... Isto também é no fundo... ficas com maniatado. É coartado. Ficas maniatado. E depois ainda temos agora, e claro que são mecanismos muito importantes, mecanismos de combate à corrupção e que nos levam à necessidade de ter códigos de conduta, ter planos de prevenção de risco, ter linhas, canais de denúncia e tudo isto, se eu não fizer, também posso ser contemplado com uma bela coima. Por fim, só para não vos maçar muito mais e poder passar a bola à Rita, só vos queria dizer que se pensarmos noutro tipo de obrigações que também impendem desde fevereiro de 2021 sobre as empresas com mais de 50 trabalhadores, a nível laboral, que está agora, muitos de vocês se calhar estão alerta para isso por causa das notificações que foram sendo distribuídas, quais convites para as empresas explicarem porque é que têm diferenças salariais, é a necessidade de haver uma política de transparência nas remunerações de homens e mulheres. E a necessidade de criar, para quem teve a infelicidade do relatório único, demonstrar uma realidade que não é conforme, foi contemplada com uma notificação para em 120 dias elaborar um plano de avaliação e depois tem 1 ano para o cumprir. Agora, o que é que acontece? Este plano de avaliação, podemos pensar, não tem grande dificuldade. Confesso-vos, eu que tenho experiência nesta área, pensei, ainda bem que as empresas com quem eu trabalho têm meios financeiros para recrutar o apoio de uma consultora externa, porque internalizar aquele tipo de trabalho, se forem ver o guia que a CITE publicou, até parece que não é difícil, mas não é verdade. E depois vão ver o guia fonte, onde todos foram ver os conhecimentos, que é o guia da Organização Internacional do Trabalho, e então aí a pessoa pensa, já tomei a minha decisão, vou contratar um consultor, porque efetivamente são obrigações pesadas. Portanto, aqui é um bocado que fazer, como navegar nestas águas conturbadas. Não sei, é o custo... O Milton Friedman deve estar a dar voltas, não é? A dizer assim, na tumba. Já não querem apenas o lucro, parece que é uma coisa acidental nas sociedades. Se pudermos, também temos sociedades que dão lucros, mas o essencial é cumprir as obrigações, não é? Pronto, mas essas obrigações, por tudo aquilo que eu ouvi a Rita dizer, vêm de Bruxelas, a Sofia dizer, vêm de Bruxelas. Não, são implementadas por... Não, mas é assim,
Obviamente que a legislação nacional, todas estas situações que eu referi são a transposição de diretivas comunitárias. Exatamente. Ou seja, Bruxelas tem, pelos vistos, Rita, e agora vamos ouvir um bocadinho a Rita, tem, pelos vistos, uma influência significativa nas práticas de governação empresarial e que, para além destas diretivas e regulamentos sobre sociedades comerciais e de regras para combater a corrupção e o branqueamento de capitais que a Sofia referiu, mas que nem sequer vamos aqui abordar, se falaste só ao de leve, assistimos muito recentemente às obrigações de promover responsabilidade ambiental e social, o famoso ESG, de que aliás se falou aqui num dos painéis neste summit, e há, no entanto, outros aspectos também da legislação da União Europeia muito relevantes na forma como as sociedades devem preparar os seus processos e tomar a decisão e que muitas vezes são ignorados e que foi um ponto pelo qual vocês muito quiseram focar e que chamaram a atenção e nomeadamente a Rita quis focalizar, que são as regras da concorrência. Rita, como é que as regras da concorrência influenciam o corporate governance? Obrigada, Rita. Boa tarde, obrigada a todos. Vou só aqui responder um bocadinho à Sofia. É verdade, estas regras ainda vêm a crescer a tudo isso, Sofia. Porque é difícil realmente uma empresa pequena, com poucos meios financeiros, cumprir. A boa notícia nas regras de concorrência é que há algumas regras que só se aplicam às grandes empresas, ou empresas que têm posição dominante, que tipicamente são empresas grandes, não é? E essas regras vêm mesmo permitir, ou o objetivo é mesmo permitir que estes concorrentes possam atuar no mercado e num campo. Tem pelo menos um parâmetro de igualdade com as outras, portanto, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Ainda assim, realmente são obrigações, não é? E eu aqui queria chamar apenas a atenção a 3 aspectos fundamentais em que as regras de concorrência influenciam o processo de tomada de decisão das empresas e o corporate governance, que são a condução de processos de M&A, relações entre acionistas e as sociedades participadas e agora ultimamente tem-se assistido também às relações entre sociedades e os trabalhadores. Bom, quanto ao primeiro, condução de processos de M&A, quando uma pessoa pensa em M&A e concorrência, e alguns aqui são advogados, pensam logo em notificação à Comissão Europeia, notificação à Autoridade da Concorrência, a outra entidade qualquer ou a outra autoridade qualquer. Bom, mas há outras questões que devem ser tidas em conta logo desde o início, porque a notificação é raro se esquecerem, não é? Mas há outras coisas que é preciso ter em conta. Primeiro, logo, a due diligence. Quando uma sociedade compra outra sociedade, faz uma due diligence naturalmente. É essencial para a tomada de decisão, certo? Nessa due diligence há acesso a imensa informação. Nessa informação há muita informação considerada sensível, por exemplo, preços, custos, mesmo alguma da estratégia comercial, contratos com clientes. Tudo isto é informação que, se cair nas mãos de um concorrente, configura uma infração às regras da concorrência. Ora, como é que nós vamos resolver isto? Porque, por um lado, uma sociedade que vai comprar outra precisa ter acesso à informação, naturalmente. Por outro, não queremos incumprir as regras da concorrência. Como é que fazemos isto? Através de uma clean team, que é, no fundo, encontrar um conjunto de pessoas na sociedade adquirente que não está tão envolvido na tomada de decisão, nos processos de tomada de decisões comerciais da sociedade, e, claro, ajudados pelos assessores financeiros e jurídicos que fazem parte das equipas e que normalmente são externos e, portanto, não têm esse problema. Outra questão, gun jumping, é assim, um tema que tem um termo... Muitos termos ingleses, sim. Tem-se ouvido falar e realmente não existe uma tradução tão boa em português, portanto eu vou usar o termo em inglês, que é muito bom. Que é, naquele momento em que se assina o contrato de promessa, tipicamente assina-se um contrato de promessa de compra e venda e depois assinar-se-á o definitivo mais tarde, quando se cumprirem as condições. Ora, nesse período é preciso ceder a uma tentação de não começar a controlar a empresa imediatamente. E controlar não significa exercer direitos de voto que nem sequer têm, não é? Controlar significa ter alguma ingerência no day-to-day, na gestão da sociedade. E realmente às vezes isto é difícil, porque por um lado é perfeitamente legítimo que quem compra queira assegurar que quem está a vender não vai agora dilapidar o património e os ativos da empresa, naturalmente, não é? No entanto,
controlar uma sociedade, uma empresa independente, antes de uma autorização, no caso ser necessária a autorização das autoridades de concorrência, ou, no caso serem empresas concorrentes, antes de ser o dono, portanto, o proprietário daquelas ações, pode realmente também configurar uma infração ao direito, várias, aqui não é uma, aqui são várias infrações ao direito da concorrência, não vos vou amassar com esses pormenores, não é? Portanto, o que é preciso aqui fazer? É preciso realmente criar regras, não é? Regras, mas ter a certeza que não podemos, que não pode haver ingerência nos negócios da empresa. E dou-vos aqui um exemplo paradigmático de influência de Bruxelas num caso português, o caso Altice PT, um caso mais do que público, todos conhecem, não é? A Altice comprou já há muitos anos a Portugal Telecom, foi uma concentração notificada à Comissão Europeia, porque se cumpriam os limiares da União. Bruxelas aprovou a concentração, passado um tempo, houve ali um pequenino problema. A Comissão percebeu-se de que a Altice tinha implementado a concentração antes da autorização. Como? Porque o contrato de promessa de compra e venda de ações continha regras que lhes permitiam ter uma palavra a dizer sobre campanhas de marketing, contratos com clientes, mesmo até nomeação de diretores, que não é normal ter este tipo de regras num contrato de promessa. Pronto, houve aqui um pequeno percalço, uma coima de 124 milhões, não é pouquinho, não é? A história ainda não acabou, portanto eles recorreram para o Tribunal-Geral, confirmou, baixou um bocadinho a coima e agora está pendente o recurso para o Tribunal de Justiça, vamos esperar, vai sair este ano de certeza, portanto vamos sair. Portanto, onde é que fazemos a distinção entre o que é que pode ser feito neste período preparatório e o que não pode ser feito? Pois, isto é caso a caso, as regras de concorrência já sabem, não são regras muito estanques, há ali 3 artigos, dizem umas coisinhas e depois tudo o resto é jurisprudência, é conhecimento e alguma experiência. Portanto, é mesmo necessária, como dizia a Rita, muito bem, a intervenção de advogados nestas situações. Outro ponto, e vou ser breve, relações entre acionistas e a sociedade participada. Isto é particularmente importante, ou de um ponto de vista da concorrência, é particularmente preocupante se estas entidades forem concorrentes, não é? E que faça um pequeno parênteses, atenção, quando uma sociedade é controlada por outra, então se o controle exclusivo, significa que faz parte da mesma empresa, então não há problema, nem sequer se lhes aplicam as regras de concorrência entre elas. Não é? Aqui estou a pensar em empresas independentes, em que temos uma sociedade que tem acionistas concorrentes, um ou outro não são acionistas controladores e, portanto, existe aqui uma relação que pode ser complicada, em que é a mesma questão, trocas de informações sensíveis e coordenação de estratégia comercial, pode configurar um acordo entre empresas ou uma prática concertada, proibidos. Dou-vos aqui até um exemplo interessante que vai ao encontro do nosso título, mito europeu ou realidade nacional, melhor, diferente realidade nacional. Aqui também um processo que começou na Comissão Europeia, também uma operação de concentração, já mais antiga, em 2005, notificada à Comissão Europeia, a Comissão Europeia aprova a concentração, mas aqui com particularidades. Era um caso em que uma sociedade portuguesa ia ser indiretamente controlada por ia ser indiretamente detida por 2 sociedades. Uma com 51% e outra com 49%. Mas só a de 51% é que controlava esta sociedade. Portanto, havia um acionista com 49% das ações que não controlava, o que não é uma situação comum, mas aconteceu. Ora, a Comissão Europeia, para aprovar esta concentração, pediu garantias de que, como eles eram concorrentes, que este acionista de 49% não tivesse direito a nomear nenhum administrador, vejam, quer dizer, com esta percentagem não podiam nomear um administrador, não podiam ter acesso a informações como produção, preços, custos ou contratos com clientes. Basicamente, tinha de ser uma participação financeira. O que não era, o que naturalmente não era o que os outros queriam, lá aceitaram. Resultado, não correu muito bem. Então, passados uns anos, isto aconteceu até em Espanha e em Portugal, porque a primeira detida era espanhola, mas depois havia uma sociedade portuguesa. Passado alguns anos,
houve problemas porque o acionista com 49% começou a querer ter mais acesso às contas. Nas contas havia um dossiê muito importante, que era o dossiê de preços de transferência, porque muito do negócio que era feito, que era feito pela sociedade participada era com a empresa-mãe que a controlava, com 51%. Portanto, o outro estava um bocado desconfiado, queria ter acesso à informação. Como acionista, tinha direito a essa informação, tinha direito a pedi-la, pedia, a sociedade recusava, há ações em tribunal, e aí, conflito. O que é que vale mais? Código de Estados Comerciais? Direito à concorrência? É uma questão de equilibrar os interesses. No caso, ganhou o direito à concorrência e, de facto, o Tribunal acabou por decidir que aquela sociedade não tinha direito a aceder à informação sobre os preços de transferência. Agora, muito brevemente, por fim, relações entre sociedades e trabalhadores, é um ponto novo, não era um tema muito frequente, mas ultimamente as autoridades de concorrência têm estado muito atentas aos chamados acordos de no poach, que significa um acordo entre empresas concorrentes de não contratar, não aliciar trabalhadores umas das outras. Isto tem efeitos evidentes, não é? Reduz a mobilidade dos trabalhadores, reduzem-se os salários também, a possibilidade de terem melhores salários e também limitam-se os custos, ficam mais limitados, não é? Portanto, é uma figura que ainda está nas suas primícias, é verdade, mas nós conhecemos um caso já muito interessante, português, que foi a Autoridade da Concorrência a condenar a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 31 clubes de futebol, precisamente por, segundo a ADC, terem chegado a um acordo pelo qual um jogador que rescindisse o contrato unilateralmente por razões relacionadas com a Covid-19 não podia ser contratado por outro clube. Chegaram a esse acordo e a Autoridade da Concorrência considerou que era um acordo no poach. Também ainda está em discussão, este caso ainda não é final, portanto ainda pode variar alguma coisa. Isto, Pedro, daquilo que a Rita nos esteve aqui a falar, parece que é um bocadinho representativo da realidade nacional. Fala-nos um bocadinho, e temos que começar a ser mais rápidos, atenção, vou-vos cortar a palavra. Notam-se diferenças de implementação de corporate governance em Portugal? Notam-se, não propriamente geográficas, Rita, mas notam-se isso sim, tem que ver sobretudo com a dimensão. E isso também se reflete depois na geografia, obviamente, porque o nosso país é um país mais centralizador e de litoralidade e, portanto, isso também se reflete geograficamente, mas apenas como consequência. A esse respeito, Rita, essencialmente, acho que aqui há que chamar a atenção para uma questão. As empresas cotadas têm, como sabem, um código de corporate governance que são obrigados a seguir e, portanto, no seu relatório de contas têm que fazer o disclosure de qual é o código de corporate governance a que voluntariamente se obrigam. E depois têm que seguir uma política de comply or explain, ou seja, dizem norma a norma ou princípio a princípio identificado desse Código de Corporate Governance, o que é que cumprem e, quando não cumprem, explicam porque é que não o fazem. A importância da existência deste tipo de códigos, que acabam por ser um bocadinho um soft law, porque neste caso para as empresas cotadas é uma juridicidade importada através de um regulamento da CMVM, tem uma implicação importante e relevante, porque torna mais claro as guidelines pelas quais as sociedades, a nível de corporate governance, devem nortear a sua administração. Não nos podemos esquecer que o corporate governance é, no fundo, a importação de um paradigma de uma administração norteada por princípios éticos e de valores e, sobretudo, que tem por paradigma uma transparência face ao mercado e face às pessoas que interagem com a sociedade. Essa densificação que é feita nos códigos de corporate governance permite à administração vislumbrar com maior clareza por onde é que se traça a linha. E com uma densificação de exemplos práticos, designadamente acerca da composição dos conselhos de administração, das regras de conflitos de interesses
e de um sem número de divulgação de contas e de situações que possam ter relevância no impacto financeiro da sociedade. E dizia eu, isso implica que para uma empresa de maior dimensão é mais fácil aferir o conceito de uma boa administração para efeitos de corporate governance. Para uma empresa que não é cotada, esses mesmos princípios continuam a estar lá, continuam a estar no Código das Sociedades Comerciais, que está muito bem redigido. Aliás, um atalho está tão bem redigido, Rita, que permite a questão na informação, a questão da concorrência está salvaguardada. Portanto, eu não acho que haja um verdadeiro conflito de interesses entre o direito societário e o direito da concorrência. No entanto, neste caso em concreto, aquilo que nas empresas mais pequenas, de menor dimensão, aquilo que sucede, sobretudo no paradigma do que é a boa gestão, vamos ver ao artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais e vamos encontrar lá os conceitos do fit and proper para efeitos de administração, portanto, a disponibilidade de tempo, da capacidade técnica, da competência, etc. Mas encontramos também outros paradigmas de boa administração das sociedades, designadamente a atuação com zelo e com cuidado, o gestor criterioso e diligente na sua atuação, e, sobretudo, também a proteção, não só do interesse a longo prazo da sociedade, que é, ao fim e ao cabo, também um dos principais vértices norteadores da corporate governance, como também a proteção dos outros stakeholders, que são aqueles que há pouco identificaste, os trabalhadores. Eu gosto de trabalhadores. Eu gosto da palavra trabalhador. Os outros credores e também os financiadores da sociedade e os interesses também dos acionistas, porque não nos podemos esquecer que prima facie, antes da sociedade houve um sócio, ou para haver uma sociedade tem que haver um sócio ou para haver um acionista. E essa compatibilização, essa ponderação de interesses está toda ali vertida como tendo que ser feita. Nas sociedades mais pequenas, de facto, esse paradigma da administração perde um bocadinho o pé, porque não tem um conceito tão densificado como é capaz de ser feito no Código de Corporate Governance, ou pelo menos nas normas inerentes aos códigos de Corporate Governance. Quando assim aquilo que nos deixa são conceitos muito mais abrangentes, onde vamos ver depois densificações práticas de ilicitude e culpa e que depois permitem aferir, através do Business Judgment Rule, não é? A capacidade, ou pelo menos se aquela administração foi conforme ou não, também numa dimensão ética. Então, mas e como é que se faz isso? Como é o controle disso tudo feito nos tribunais portugueses? Rapidamente. Com imensa dificuldade, Rita. Com imensa dificuldade. A primeira dificuldade, o controlo é feito também em certo relatório, como há pouco sublinhava a Sofia, e com penalidades associadas, e na verdade também é a única forma de o conseguirmos fazer. Em segundo lugar, o controlo feito nos tribunais, devo dizer que não é comum em Portugal, contrariamente ao que sucede noutros países, e já nem vou falar nos países anglo-saxónicos, particularmente no americano, onde é muito comum as ações das sociedades ou dos credores contra os administradores, por má prática de gestão. Em Portugal isso não é comum, pese embora termos nos últimos tempos imensos casos que, sem sombra de dúvida, mereceriam censurabilidade. Outra coisa que também não é comum em Portugal, estas então são excepcionalmente raras, eu conheço 2 casos, e cujo desfecho não é ainda conhecido, pelo menos que eu saiba, que são as ações contra os membros dos órgãos de fiscalização, designadamente da auditoria, tendo em conta a falha na fiscalização das contas das sociedades e do disclosure que deve ser feito ao mercado da capacidade financeira das sociedades. O problema nos tribunais qual é, Rita? Os juízes têm uma menor sensibilidade para aferir o que é a gestão de risco. Até porque o juiz é uma pessoa e, sendo uma pessoa, tem uma dificuldade essencial que é a sua perspectiva é muito inquinada também da sua perspectiva pessoal. Essa dimensão de risco acaba por influir diretamente na capacidade que tem de julgar um critério de risco num negócio ou numa atividade financeira.
E, portanto, isso é difícil. Depois também é difícil por um sem número de questões, designadamente, sempre que é preciso dominar conceitos técnicos, contabilísticos, económicos, fiscais, nos tribunais portugueses, infelizmente, ainda não estamos bem preparados. E isso, portanto, muitas vezes é um drama. Concorrência, então, nem te falo. Pois, e isto leva-me a uma questão que tu falaste também há bocado, Pedro, que foi aqui, que ring a bell, que foi os conflitos éticos. E se de facto, face a esta dificuldade dos tribunais em gerir todas estas questões, e se de facto é necessário uma boa gestão para manter a confiança dos investidores e para dar rendibilidade às empresas, o que é essencial para exatamente esta rendibilidade, Sofia, pergunta para ti, desafio-te a falar-nos como é que é isto no governo das empresas, onde se colocam efetivamente conflitos éticos. Eu sei. É que se eu falo, depois ninguém fala. Como é que se previnem rapidamente os conflitos de interesses nas empresas? Bom, sendo como não percebi, só temos 5 minutos. Portanto... Não, para eles, eu acho que poderemos ter um bocadinho mais, rapidamente. Pronto, então, para já, a lógica do que é o conflito de interesses. Há muitas publicações, eu gosto particularmente do glossário e do Código da Câmara de Comércio Internacional, porque acho que está muito bem feito, é muito simples e é muito fácil de compreender que, no fundo, é uma forma específica de corrupção em que o indivíduo acaba por se atribuir a si próprio a alguém que lhe está próximo, um parente, um amigo, pelo poder de decisão que tem, uma vantagem que é uma vantagem imprópria. E, no fundo, aqui há três vetores que nós temos de pensar. Por um lado, há interesses sempre divergentes. Por outro lado, há a superposição de relações, que é, no fundo, aquilo que, em linguagem comum, se chama de promiscuidade. E depois, em terceiro lugar, temos uma interferência no processo de tomada de decisão. É fácil percebermos um conflito de interesses quando pensamos em alguém que é simultaneamente gerente de uma empresa e gerente da empresa concorrente. Não faz muito sentido. Alguém que, por exemplo, vai adquirir, sem qualquer due diligence, sem qualquer preocupação de preços de mercado, vai adquirir bens a um familiar para a empresa onde é administrador. O senso comum, que é uma coisa que vai falhando nos tempos que vamos vivendo, diz-nos que isto é um conflito de interesses. Pronto. E há outras situações que podem ser conflitos potenciais. Estou a pensar, alguém que trabalha numa empresa, mas, por exemplo, num hospital veterinário, e simultaneamente, porque gosta mesmo daquilo que faz e gosta mesmo de defender os direitos dos animais, faz parte de uma associação. E essa associação resolve pôr uma queixa contra o hospital onde esta pessoa trabalha por maus tratos aos animais. Aqui há um conflito de interesses potencial. Quando a pessoa faz parte também da associação, não tem qualquer problema, mas pode acontecer. Portanto, todas estas situações e a forma como nós vemos o que é que deve ser uma boa prática nos negócios, infelizmente não temos todos a mesma visão. E por não termos todos a mesma visão, é que não é como estamos quando estamos no nosso pequeno círculo, em que podemos impor as nossas regras, que achamos que são regras de bem fazer, regras éticas. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que é preciso haver regras que nos são impostas, e daí eu há pouco ter falado daquelas medidas que existem nas legislações de combate à corrupção e a existência de canais de denúncia. Tudo isso leva-nos à obrigação de, para combater, no fundo, a tentação de alguém privilegiar o seu amigo, privilegiar o seu familiar, esquecer o que é meritocracia e apostar numa lógica de favoritismo, há os códigos de conduta. E os códigos de conduta são muito importantes e há áreas, setores de atividade em que a própria lei tem preocupação em estabelecer regras. Estou a pensar, por exemplo, na área da saúde. Aí há muitas regras sobre a interação com os profissionais de saúde. O que é aceitável, o que é uma oferta, o que são despesas de refeições, entretenimento, o que são patrocínios, a obrigação de transparência, de publicar estas situações numa plataforma do Infarmed. Portanto, aí está tudo muito regulamentado. Mas há áreas em que não está. Portanto, os códigos de conduta são um bom instrumento. Canais de denúncia são, sem dúvida, um bom instrumento.
porque eu não tinha noção, antes de começar a ler algumas coisas para preparar esta nossa conversa, mas há estudos internacionais dos quais resulta que 42% das situações de falta de ética, digamos mesmo, de fraude, são descobertas através das linhas de whistleblowing. Portanto, é assim, aquilo que eu vou-vos ser... Não devia dizer isto, estou a ser politicamente incorreta. Eu fui educada... Não digas. Não se denuncia o próximo. Mas isso era de antes, porque atualmente perderam-se tantos valores que a denúncia, infelizmente, acabou por ser um instrumento moralizador, ético e para reintroduzir um equilíbrio num sistema que de outra maneira... Nivelador de concorrência. E, portanto, as linhas do whistleblowing acabam por ser muito importantes, uma prática que por vezes nem eram descobertas, só 12 a 18 meses depois é que se consegue descobrir, e isto é transversal a todas as áreas, porque eu própria há uns anos fiquei chocada e pensei, olha para isto, andar a compensar os denunciantes no Estatuto da Clemência da concorrência. E a verdade é que, de outra maneira, como é que se descobria tanto o cartel? Claro. Não se descobre. O problema é esse, é que é o segredo, e só quando as comadres se zangam é que se descobrem as verdades. Ou às vezes até é feito para limpar uma contingência. Claro. Aliás, eu pensei uma vez uma coisa... E depois ou um administrador que é... Sim. Claro, por exemplo. Não, e eu pensei uma coisa que é verdadeiramente horrível, que é as linhas de clemência. Agora, desculpe lá, Rita, estou a entrar em foi-se a senhora alheia. Que é aquela empresa que durante anos teve ali um comportamento que combinou preços, foram ao concurso, uma vez ganhas tu, outras vezes ganho eu. E depois pensa assim, está na hora de eu me livrar de um concorrente. Vou à autoridade, vou fazer uma denúncia, eu agora interiorizei, tomei consciência que os meus comportamentos eram muito negativos e pouco éticos, entretanto consigo-me livrar de um concorrente que sai do mercado, porque com as multas que lhe vão ser aplicadas ele nunca mais se endireita, e eu passo entre os pingos da chuva porque colaborei muito com as autoridades. Mas, Sofia, eu respondo agora. Hoje em dia isso já não é assim tão simples. É uma coisa chamada Private Enforcement Concorrência. É verdade, é verdade. Em Portugal tem tido muita atração. Portanto, é verdade. Está a dar os primeiros passos. Os primeiros passos já vai avançado. E na Europa, então, meu Deus. Verdade. Antes de uma empresa pensar vou recorrer ao Estatuto de Clemência ou vou recorrer ao Estatuto da Transação, que também é possível em direito à concorrência, porque não se consegue a imunidade da coima, mas consegue-se uma redução substancial. Uma redução substancial. Pensa duas vezes, porque depois vêm as ações todas. Houve um caso, o caso muito famoso dos caminhões. Há ações em praticamente todos os Estados-membros da União Europeia. Imensos pedidos de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça. Isto é ótimo para nós, advogados, é porque é muito interessante. não é só, é mesmo estou a falar cientificamente. Advogados e qualquer jurista. São casos desafiantes. É mesmo interessante, são questões que não estão tratadas, são mesmo desafiantes, é ótimo trabalhar estes temas. Agora, para quem faz negócio, não é? É melhor evitá-los. Claro. É melhor evitá-los. Portanto, eu se calhar só dizia aqui umas pequenas... E estas coisas numa dimensão ética é sempre... Uma boa administração, sob um ponto de vista ético, livra-nos do dissabor de ficarmos refém de alguém. Exatamente. É verdade. Sim. Não é? É verdade, porque até está provado que quando há uma administração que no fundo, consegue transmitir de uma forma forte e robusta, que tem que se ter uma cultura de ética... Liderança pelo exemplo. E claro. Integralidade, porque depois há aquele problema que é o gap entre o diz e o faz. Claro. Isto faz-me lembrar, eu gosto muito de provérbios, que é, como é que é, bem prega, feio Tomás, faz o que ele diz, não faz o que ele faz. Portanto, o problema aqui é, se eu não dou um exemplo de liderança, o que é que acontece? Os meus trabalhadores, toda a gente vai olhar para mim e vai pensar assim, aqui ninguém liga nenhuma. Claro. Portanto, eu próprio me sinto à vontadinha. E quando eu contrato pessoas para a minha empresa, a cultura já está tão minada, completamente inquinada, que ninguém... Eu vou contratar, se calhar, pessoas até menos sérias, porque se eu tiver uma cultura de ética e de integridade, quem vem pensa assim, não me identifico muito com aquela empresa, se calhar não vou lá dar muito bem. Vamos fechar isto.
vocês agora discorriam, já sei, desciam a avenida mesmo e corriam mesmo pela avenida abaixo, mas eu vou fechar isto com a Rita, porque daquilo que estão a falar, uma última pergunta para a Rita, daquilo que vejo, penso que, pelos vistos, e podemos concluir, que o compliance pode ser um fator de crescimento para as empresas e é, de facto, um fator de crescimento para as empresas. Rita, como? Bom, quer dizer, todas estas regras podem parecer um obstáculo, não é? Eu falo então da minha realidade, do trabalho, que é direito à concorrência, pode parecer um obstáculo. Eu sei perfeitamente o que é entrar numa sala de reuniões e ver as caras dos meus colegas e dos clientes todos, oh, lá vai esta chata, dizer o que é que eu não posso fazer. Eu tento sempre ter uma atitude diferente, porque realmente, na minha opinião, o direito à concorrência, na minha opinião e acho a opinião geral, o direito à concorrência existe precisamente, em primeiro lugar, para proteger consumidores, mas também para proteger um processo, portanto, protege esses consumidores através da proteção de um processo de concorrência. E neste processo de concorrência, as empresas que cumprem, as empresas mais pequenas, têm realmente mais possibilidade de conseguir alcançar os resultados, que é ganhar cota de mercado, ganhar clientes. Portanto, quais são aqui os grandes benefícios do cumprimento? Inovação, portanto, uma empresa que cumpre, orienta os seus recursos para a inovação, não é? Portanto, melhores produtos, melhores serviços, porque se eu não vou fazer um cartel com o meu vizinho do lado, eu tenho que ser melhor, para me comprarem a mim e não comprarem a ele. Depois, claro, a mitigação do risco, como estávamos aqui a falar. Uma empresa que cumpre poupa muito dinheiro em afetação de recursos a estas maçadas que são aquelas questões que nos evita que se perca. É um fator de crescimento, mas sobretudo é um fator que evita que se perca muito dinheiro. Nós todos temos presente imensos casos, recordam-se certamente, por exemplo, do Dieselgate da Volkswagen, 33 bilhões que custou entre multas, indemnizações, fazerem o recall dos carros, exatamente. Recordam-se também... a perda de reputação. E a perda reputacional, sobretudo a perda reputacional. Foi isso, queres-nos dizer... O Dieselgate, recordam certamente, foi um escândalo da Volkswagen em que detectaram nos Estados Unidos que havia um software nos carros em que eles, quando estavam ligadas à máquina de teste da Direção-Geral de Viação, para efeitos de inspeção, emitiam menos emissões de CO2 e cumpriam os regulamentos. Mas no real life driving eram 40 vezes superiores as emissões. Havia lá um mecanismo. Era um software, aquilo quando ligavam, quando encostavam já não sei o manómetro, no escape, adulteravam os valores. Recordam-se também, a BP, salvo erro, em 2014, ao largo do Golfo de México, o maior derrame de óleo foi por causa da poupança no drilling, na perfuração. Portanto, retiraram medidas de segurança porque as medidas de segurança custavam $1 milhão por dia quando estão a fazer o drilling. E isso depois implicou bilhões de indemnizações pagas, um prejuízo ambiental absolutamente brutal e um dano reputacional grande, sim, não é? Sim. Portanto, a respeito disto, se calhar podemos até falar em casos mais próximos e portugueses. Recordo-me dos adubos de Portugal, com o problema da legionela nas torres de refrigeração, que também era por uma questão de corte de custos, e aparentemente, não sabemos, porque depois chegaram a acordo com as vítimas e o processo de crime não prosseguiu, mas aparentemente o que estava ali indiciado, estou a falar, são casos públicos, quer dizer, mas o que estava ali indiciado tinha que ver também com uma questão de uma consciência, do seu ponto de vista ético da administração, ou pelo menos de uma preterição de um dever, privilegiando, se calhar, puro e duro, a perseguir o lucro em detrimento, por exemplo, dos interesses da comunidade. Não é? Uhum. Se calhar, só para termos uma ideia de como estes princípios da corporate governance perpassam depois na vida prática, e para fechar, e se calhar a nível de conflitos de interesse entre o que é o interesse da sociedade e o que é um interesse de um seu acionista. Certo. A subscrição de papel comercial pela PT
de papel comercial do Grupo GES, na altura 1.000 milhões, a totalidade das disponibilidades financeiras a subscrever papel comercial, que é um instrumento monetário, portanto, de realização rápida, é certo, mas que, sob uma perspectiva de risco, no mínimo, pouco avisado. E é privilegiar o interesse do acionista que precisava que aquele papel comercial fosse subscrito, em detrimento do interesse da própria sociedade, a nível de gestão de risco. Portanto, são estes princípios que eu acho que é preciso termos noção quando se fala na corporate governance e numa dimensão ética do que é a administração das sociedades. Acho que é isto que nós precisamos de ter em mente. O crime não compensa. O crime não compensa. E chamem os advogados. E chamem os advogados. Era exatamente isso que eu ia dizer. Chamem os advogados. Estamos lá para aconselhar bem e para defender quando não fazem o que nós mandamos. Exatamente. É medicina preventiva, mas também fazemos cirurgias e... Fazem cirurgias... Não, e também temos jurídicas. Urgências. Jurídicas. E também temos urgências. É verdade. Muito obrigada a todos. Obrigada.